Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom a mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Foi impressionante, infinito, usar o amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem recê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, usar o amor de Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, usar o amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem recê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, usar o amor de Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, usar o amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, usar o amor de Bom dia, igreja. Vocês já agradeceram hoje pela manhã por estarmos aqui hoje reunidos, apesar de tantas coisas que podiam ter acontecido. A gente podia ter perdido o horário, podia nem ter acordado, podia ter pegado o trânsito, todas as coisas que poderiam ter acontecido, mas não. O Senhor trouxe a gente aqui hoje com segurança e saúde. E Ele já agradeceu também, porque mesmo se tudo aquilo que eu falei que não aconteceu tivesse acontecido, Ele ainda estaria sustentando a gente e cuidando da gente, apesar disso. E as dificuldades, elas vêm.
Jesus não tirou, Jesus não pediu na oração sacerdotal que tirasse a gente do mundo, mas que protegesse a gente, que Deus cuidasse da gente, e é o que ele faz. E Jeremias foi uma figura da Bíblia, assim, que passou por maus bocados. O cara tem um livro literalmente chamado Lamentações, tanta coisa que aconteceu com ele. E mesmo assim, mesmo diante dessas lamentações, todas as dificuldades que ele passou, ele, em Lamentações 3, 21 a 23, nos chama a fazer algo, que eu vou ler agora. Ele nos chama a lembrar do que pode nos dar esperança. Ele diz assim, o que pode nos dar esperança é assim que ele diz: graças ao grande e ousado, como a gente acabou de cantar, amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. E Ele é fiel, Ele cuida até das aves, das plantas, dos passarinhos, dos gatos que estão na rua, os cachorros, Ele cuida deles. E Ele cuida deles e cuida da gente também. A gente que é tão precioso pra Ele, mesmo a gente não tendo valor, e como a gente também cantou agora, Ele pagou o maior e o mais alto preço por nós, que é entregar o seu próprio Filho, a sua própria vida, para nos salvar. E a gente tem que agradecer e lembrar que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam.
digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração. A música que a gente vai cantar agora é baseada no Salmo 96. Só que eu pensei que era o Salmo 98. Aí eu peguei o texto do Salmo 98. Mas tem a ver também. Louvai ao Senhor. Ele diz assim, o salmista, no Salmo 98, versículo 4. Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Louvem-no com cânticos de alegria e ao som de música. E também no Salmo 150, clássico, todo ser que respira, louve ao Senhor. E ele termina o livro de Salmos assim: todo ser que respire, louve ao Senhor. Amém. E todos louvarão por coisas maravilhosas que ele faz. E acima de tudo, por quão maravilhoso ele é. E ele é digno, o único digno de ser louvado. E é o que vamos fazer agora. Vamos louvar e vamos cantar ao Senhor. Deus, no trono dele de glória, tem querubins, serafins, os anjos todos louvando com a música mais perfeita que a gente jamais vai ouvir. Jamais não, porque vamos ouvir um dia quando estivermos lá. E mesmo assim, tendo o esplendor dos anjos cantando para eles, que não erra a letra, que não atrasa a letra, como é que eu fiz agora, como não adianta, com toda a perfeição ele ainda quer o nosso louvor e a nossa adoração. Mesmo que ela seja imperfeita, muito pequena comparada ao que pode ser, ele ainda quer que ele nos louve, que a gente louve a ele, Senhor. E isso eu agradeço pelo privilégio que é louvar ao Senhor, pelo privilégio que é cantar as suas maravilhas, com a nossa vida, com as palavras, com as músicas e principalmente com a nossa vida, como eu disse no início, foi a primeira coisa que eu disse na real. E é isso, vamos agradecer agora porque estamos aqui e oremos 5 vezes.
Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigada, Senhor, por ter nos ajuntado hoje nesse dia, nesse domingo chuvoso, que poderíamos estar em casa, deitados, mas estamos aqui para ouvir a Tua palavra e para adorar o Teu nome em comunhão com nossos irmãos, Senhor. Que o Senhor possa estar tornando o nosso coração cativo agora para as palavras que o Senhor quer nos dizer. E abra nossos ouvidos, Senhor, para que a gente possa se apropriar das coisas que o Senhor tem dito para a gente poder aplicar e assim espalhar o Teu doce perfume para todos aqueles que não Te conhecem ainda. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós e muito obrigada novamente pelo dia, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom dia para a igreja, sejam bem-vindos. Bom dia a você que está aí na sua casa, no seu lar, no conforto do seu lar, que vocês sejam muito abençoados. Gostaria também de saber se nós temos uma visitante hoje. Gostaria de pedir ao irmão Jean que apresentasse. É Ilana, minha sobrinha de Petrolina, Pernambuco. Opa, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, que você se sinta bem no nosso meio, tá? Deus abençoe. E também a você que está, com certeza nós temos os nossos visitantes que estão em casa também, Isso eu digo porque eu tenho meus amigos, um pessoal, e sempre esperam que a gente mande um beijo para eles, tá? Então receba o nosso abraço, o nosso carinho, que Deus continue abençoando. Gente, continua assistindo em nossas redes sociais, os conteúdos da igreja, que estão no YouTube, no Facebook, no Instagram, sempre com o mesmo endereço, IEC Floripa. Agora vamos às notícias. O nosso irmão Francinaldo e a Flávia, no dia 5 de abril, ficaram noivos, diante de toda a família, às vezes assumiram esse compromisso com Deus. E nós queremos pedir que os irmãos continuem orando para que eles consigam fazer os preparativos do casamento. O casamento está previsto para o próximo ano, E também Deus já deu a direção ministerial, agora eles fazem parte do ALEM, que é a Associação Linguística do Missionário, que é uma missão de tradução da Bíblia para outras línguas, E também queremos saber, irmãos, como é que está a sua vida diária com Deus. Não podemos esperar que a nossa vida esteja em ordem para que a gente tenha essa comunhão diária. Deus está ali diariamente esperando que a gente esteja conversando com Ele, a cada manhã ouvindo o que Ele tem para falar conosco, E através da Sua palavra, através das orações que nós vamos ter, nós temos esse contato com Deus, Então, a vida diária sem pressa, o devocional diário sem pressa, é o segredo para a gente ter uma vida mais feliz. Em Mateus 6,6 diz: orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará plenamente. Irmãos, vamos continuar em oração com a nossa igreja, por tudo que Deus tem feito aqui nessa igreja, e a gente está vendo, Deus tem sido misericordioso, tem sido bondoso para com a gente, e que a gente continue firme na Sua palavra. Bom dia a todos, sejam abençoados, que Deus venha falar ao coração de cada um nessa manhã. Agora eu posso falar para o pastor. Amém. Maravilhoso. Somente um lugar. Não basta que somente uma igreja esteja caminhando na direção certa. E nós oramos também para que todas as igrejas aqui em Florianópolis, São José, cresçam, amadureçam, para pregar este evangelho, para levar este evangelho adiante. É com tristeza, mas também com alegria que hoje nós vamos orar, nos despedindo oficialmente do nosso irmão Hélio e a nossa irmã Lucéia. Eu peço que eles venham aqui à frente, porque Deus desde o ano passado tem tocado no coração do Hélio sobre a necessidade de ajudar um trabalho lá em São José, a igreja Pastor Rubem, a igreja Batista em Areias, Areia? Serraria. E desde o ano passado o Hélio vem conversando comigo. Já a partir de janeiro ele veio caminhando, ajudando lá. O pastor Rubem também, ele tem muita ligação aqui com a igreja, com o pastor Sérgio.
O pastor Sérgio fez parte da formação do pastor Rubem como pastor, esteve na ordenação dele há mais de 30 anos atrás, 20 anos atrás. E o nosso irmão Hélio e nossa irmã Nilceia entenderam que eles poderiam lá compartilhar tudo que Deus tem dado na vida deles para ajudar no trabalho lá também. Esses irmãos foram uma bênção enquanto estiveram lá e continuarão sendo bênção na nossa vida, porque só estão mudando de congregação local, mas nós fazemos parte do mesmo reino. Nós cremos que nós temos um só corpo, uma só igreja, um só batismo, um só Espírito. Por isso que nós fizemos questão de agradecer a Deus pela vida do Hélio e da Nilceia, que aqui estiveram atuando desde o início, quando eu cheguei aqui, logo no início da planta, quando nós estávamos replantando a igreja, ele logo tiveram a disposição de sair de uma igreja já estruturada para nos ajudar aqui. Hélio, eu me lembro que antes mesmo de ser membro aqui, já estava ajudando a gente a pintar ali a igreja dentro, e depois ele esteve aqui conosco, foi secretário de obra, diácono da igreja, trabalhou à frente de muitos ministérios junto com a Nilceia, estiveram trabalhando com jovens, com casais, a Nilceia trabalhando com louvor também, nos ajudando em várias demandas e muitas que eu nem me lembro aqui de tão envolvido que eles estiveram durante esses anos conosco. Por isso que a gente fica triste por ter que nos despedir de vocês, mas também contente saber que vocês estão lá reforçando o time da Igreja Batista, lá com o nosso irmão pastor Rubem, que o Senhor possa abençoar a vida de vocês lá. E nós queremos abençoar, queria que o pastor Sérgio estivesse aqui por essa ligação tão grande com vocês, mas ele ainda está se recuperando com a nossa irmã Nilza, estão bem, estão se recuperando da Covid, estão muito bem, mas ainda está em quarentena. Se Deus quiser, próximo domingo estará conosco. Mas eu vou chamar aqui o presbítero Márcio, que vai orar. Mas antes do presbítero orar, eu queria saber se o Hélio ou a Nilceia querem falar alguma coisa. Eu só quero agradecer. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Deus nos concedeu de estarmos aqui compartilhando com o reino. Vou levar cada um de vocês no meu coração, sabem disso, que já faziam parte, né? Porque antes mesmo de eu ser membro dessa igreja, eu já frequentava aqui esta igreja. Então eu já carregava todos no coração e vou levar vocês para toda a vida até a gente se encontrar lá no céu. Obrigada pelo tempo. Tá bom? Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. O pastor chamou a gente aqui, ele mencionou sobre o reino, né? Sobre as igrejas. E é assim que eu entendo, né? Eu vejo que nós somos o grande Israel de Deus. Então, cada um no seu canto ali, né, fazendo aquilo que Deus nos propôs a nós fazer, que é anunciar o Evangelho de Cristo a outras vidas. Ou seja, de nada adianta a igreja se ela não se preocupar com vidas para o reino de Deus, né? Nossa missão é povoar o céu. E Deus nos chama para essa missão, né? Nós temos que ter esse sentimento, começa dentro da nossa família, né? É muito triste quando nós olhamos para as pessoas ao nosso redor, no nosso lar, e vemos que elas não conseguem compreender uma mensagem que você se esforça para passar sobre Cristo, sobre a salvação, sobre o sacrifício de Jesus, né, que Jesus morreu na cruz por ela. É triste, mas não só dentro da nossa casa, mas também com toda a comunidade, né? A palavra de Deus, ela diz que quando morre um ímpio, nós temos tristeza no nosso coração. Nós temos tristeza também quando morre um ente querido, mas quando ele está salvo em Jesus, né, nós temos alegria porque nós temos esperança de nos encontrarmos com Cristo. Essa é a nossa alegria. Então, quer esteja nós onde nós estejamos como o grande Israel de Deus, o certo é que nós temos essa esperança que nós iremos nos encontrar no céu. A salvação não é um privilégio de um, é um privilégio de todos. Então é assim que eu vejo como igreja, né? Eu louvo a Deus pelo tempo que passamos aqui, sim, um pouco mais de 4 anos. E também fico muito feliz por ter visto a igreja avançar, né? O pastor Luciano chegou aqui pequenininho, não cresceu muito, só de cabelo. juntamente com a sua família,
né? Mas eu digo, não cresceu muito fisicamente, a gente não vai crescer mais mesmo, por aqui mesmo, né? Mas Deus tem abençoado eles e eles têm, através do ministério deles, creio naquilo que Deus tem determinado a eles, nós podemos testificar de tudo que Deus tem feito aqui neste lugar. Louva a Deus, né? O pastor já falou várias vezes aqui, que logo assim que ele chegou, ele passou por uma experiência, né, com aquele grupinho ali e perguntava para Deus, né, sempre como que seria isso, na verdade. Mas hoje pode olhar aqui, pode ver tantas pessoas diferentes que chegaram aqui para contribuir com o ministério. Então a minha palavra é de agradecimento a Deus também por tudo. Aprendi bastante aqui nesse lugar e tenho certeza que o que aprendi aqui eu posso sim com segurança aplicar em outros lugares onde eu passar. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Vamos ficar de pé. Enquanto o presbítero ora, abençoando a vida do casal, essa nova fase da vida deles, ministério, quero também que, como igreja, erga suas mãos para abençoar esse casal amado, que Deus multiplique e continue abençoando o ministério deles. Senhor Deus, Pai, todo glorioso. Neste momento, ó Pai, nós estamos aqui nos despedindo deste casal maravilhoso e nós queremos expressar, ó Pai, a nossa gratidão. Obrigado a Ti pela vida deste casal. Os Teus propósitos, ó Pai, muitas vezes não são revelados a toda a comunidade, mas ele é revelado no coração daquele que deseja Te servir. E o irmão Hélio tem mostrado, ó Pai, junto da Nilceia, sua esposa, o propósito, ó Pai, de estar ganhando almas, povoando o céu. E nós queremos, ó Pai, neste momento, pedir que Tu continue abençoando a vida do casal, que Tu continue abençoando a Nilceia, abençoando a vida do Hélio, e que eles possam, assim como foram bênção, ó Pai, nas nossas vidas, eles continuem abençoando muitas vidas, ó Pai, por onde quer que eles passem, nesse novo projeto que eles estão indo, ó Pai, que eles possam frutificar, que eles, ó Pai, possam a todo instante estar olhando para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Agora, Pai, abençoa eles, esteja com a Ingrid também, ó Pai, a filha deles, e que eles possam estar sempre guardando no coração deles a imagem de cada um de nós, de cada um da Igreja Evangélica Congregacional de Florianópolis. Abençoa então, ó Pai, é o que nós Te pedimos. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. No final do culto, todos terão a oportunidade de abraçar o querido, os irmãos. A gente mais uma semana que Deus abençoou muito as nossas vidas. Às vezes a gente pensa que vai para abençoar, né? E a gente volta abençoado. De forma que muitos irmãos falaram que querem comigo. Então eu já comecei a alinhavar, né, uma ida de um grupo grande. Passarmos uma semana lá, dar uma olhadinha como é que foi, que nós teremos pela frente, mas vai ser uma experiência sensacional. Passaremos 10 dias andando de barco pelas comunidades, conhecendo os missionários, o trabalho missionário, como que Deus tem multiplicado o Evangelho em tantos lugares. Passar a palavra a Luciana, que vai aqui nos conduzir durante esse vídeo e trazer mais informações. Primeiro eu queria ler o texto que se encontra em Romanos, que diz assim, são vários pedacinhos, mas eu vou compartilhar aqui com vocês. Romanos, capítulo 10, versículo 13, como diz as Escrituras, todos os que pedirem ajuda do Senhor serão salvos. Mas como é que as pessoas vão pedir ajuda se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? Como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem, como é bonito ver os mensageiros trazendo boas novas. Né? Então é esse texto que eu quero trazer para vocês e mostrar algumas coisas, né? Como era bonito a gente ver o nosso barco parado e as rabetas e
os barcos pequenos, né? Vindo ao encontro, né? Eu falava assim, meu Deus, como é que eles vão chegar e entrar nesse barco, né? Mas enfia o pé aqui, bota o pé ali, pega a mochila, o outro pega, e a gente via eles vindo com sede de estarem ali nessa semana, né? Eles já estão no 2º ano de seminário já, né? Então era muito lindo vê-los, né, chegando, né, de várias formas, e quando a gente entregava, o barco demorou 16 horas para chegar, né, porque vai parando pelas comunidades, 16 horas, sim, e 16 horas na ida, e depois a pena deles, dos barcos, das rabetas estarem esperando barcos, né, quando via, vem lá, grita, aí eles descem, né, a tristeza deles de deixar aquele convívio, e é isso que a gente queria passar para vocês. Então aí são as casas, né, que o rio está muito cheio, né, são as realidades diferentes que nós vamos ver, né, as casas flutuantes e seu barco está andando, né, mas o mesmo desafio, meus irmãos, de entregar a palavra de Deus, de mostrar, né, de revelar Jesus a todos os povos. Isso aí foi uma parte que eles chamaram do céu, foi pegar o almoço. Saía do Rio Amazonas, a gente partindo. Aí só, de primeiro só nós, né? Os missionários e os professores. Essa aí é a nossa realidade. 16 horas aí dentro. Ali é o nosso barco. Os alunos chegando, né? Ali, eles descendo ali, tá vendo? Aquela água vai subir até aquela igrejinha ali, previsto. E eles vindo, sair a rabeta, acho que é a rabeta, não tenho certeza. Ou a voadeira, tanto faz. E o evangelho chegando. Aí a Vila Macaxi, que a gente foi no outro ano, a gente ficou aí, nessas casinhas aí. Ali é a igreja, a casa do missionário Jairo. E a viagem longa, né? Isso aí são casas que já estão abandonadas porque a água subiu. Isso aí é a Vila Macaxi, aí são a casa dos missionários. Essa água desce até a Ribanceiro, gente. Isso aí para vocês terem noção como está cheio. O rio ainda tem mais 1 mês e pouquinho de subida de rio ainda. As casas, né, porque não dá para ficar, eles não vão para a cidade. Essa aí é a realidade. E enfim, chegamos em Terra Vermelha, comunidade indígena evangelizada. Nosso barco ficou bem nessa gretinha aí. Isso aí tudo é sem água, gente. A gente já foi aí e aí só mostrar os rios. Ou as árvores, aí são copas de árvores. Essa é uma igreja. Aí é o nosso barco. O lugar que a gente ficou, para vocês terem uma ideia. Aí é a beira do rio, né? Tá vendo ali, ó, ali para lavar roupa, ali as canoas, né? Assim, aí é a beirada aí é a casa de farinha, ali a gente faz o biju e as farinhas. Esse fogão aí sempre tá quente, sempre tem coisa para fazer. E aí a visão do rio, né? É o dormitório das meninas. E as aulas foram ali nesse templozinho aí. Saía o irmão Jonásio, ele é do projeto Tocar. E os alunos tendo aula, né? Nesse dia eu acho que tinha luz. Estavam trabalhando, fazendo atividades. Eram 48 alunos. Natan foi professor também. Ali é o pastor Jairo, pastor Luciano, dando aula falando sobre atos. E é porque não dá para ouvir, mas aí está uma chuva torrencial. Ali são os missionários, as suas esposas, a Ana, a Débora e eu.
pescando, né, pegando o almoço da gente. O Luciano foi junto com o pastor Jair. Saiu foi um dia que a gente comeu peixe assado e no dia que a gente comeu peixe frito. E a hora do banho, né? A gente foi tomar banho aí. Aí é o Thales, pastor Jair ali, Luciano. E a gente aí foi se banhar mesmo. E a família que nos acolheu. Pastor Alex, a pastora André, o Thales e a esposa dele, que é Érica. E aí mais 22 horas de barco. Isso aí é árvore. Isso aí são copas de árvores, minhas irmãs. E quando está na seca, a gente vê a árvore inteira. E quando não está, subindo as escadas para chegar à casa deles aqui em cima. Né? Isso aí é a maravilha que nós passamos. Né? As casas de barco, né? E moram famílias inteiras. Né? E mais um pouco da... Choveu muito, fazia muito vento. Então muitas árvores caíram. Mas isso era normal, né? O pôr do sol, a gente vê a graça de Deus. Né? Isso aí foi um dia à noite, era 6 horas da tarde. Hein? Nossa. Então essa aí foi a mensagem deles para vocês. Queridos, abram sua Bíblia, abram suas Bíblias em Eclesiastes, capítulo 4. Vocês já devem ter recebido o vídeo da nova série de mensagens que fala Continue Amando. Sabemos que não é fácil o desafio. Eclesiastes, capítulo 4, versículo de 1 até o 12. Sabemos que a vida em família não é fácil, a vida em comunidade não é fácil, mas sabemos que não há alternativa para a vida em família. Primeira vez quando Deus falou que uma coisa não era bom, quando Ele viu o homem sozinho. Não é bom que o homem esteja só. O mais difícil que seja, o mais desafiador que seja construir uma família, viver em família, não há uma alternativa que substitua o convívio em família. Eclesiastes capítulo 4, versículo de 1 ao versículo 12. 1 a 12. Fiz nova análise e observei as opressões todas que se metem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos e notei que eles não têm quem os console. O poder está à disposição dos opressores em toda parte e os oprimidos não encontram quem lhes dê apoio. Isto me levou a considerar os mortos mais felizes do que os vivos, pois este ainda tem que atravessar a vida. Todavia, mais feliz que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não viu e não teve contato com a malignidade que se pratica debaixo do sol. Observei também que todo o trabalho e todo o êxito ocorre porque é uma competição entre companheiros. Isso também é vazio e um despropósito tal como correr atrás do vento. O insensato cruza os braços e se deixa consumir a si mesmo. Muito mais vale conquistar um punhado com paz e tranquilidade do que 2 punhados de desatinos correndo atrás do vento. Descobri ainda outra situação louca debaixo do sol. Havia um homem solitário que, não tendo filho, irmão, nem qualquer parente, dedicava sua vida exclusivamente ao trabalho.
No entanto, seus olhos não se satisfaziam com as riquezas que acumulavam, e ele nem pensava em se questionar: para que estou trabalhando tanto, afinal? Porque não desfruto um pouco do que já tenho? Ora, isto é uma insensatez, uma ilusão, um trabalho ingrato. Melhor é serem dois do que um, porque é a melhor recompensa do trabalho de duas pessoas. Porquanto, se um cair, o outro levantará seu companheiro. Mais pobre do que estiver sozinho e cair, assim não há quem o ajude a se reerguer. Também, se dois dormirem juntos, ficarão ambos aquecidos. Mas como um só poderá manter-se aquecido? Um homem sozinho pode ser mais facilmente derrotado, mas duas pessoas conseguem resistir. Um cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Nosso desafio esse mês, queridos, é me aproximar aqui que o barulho da chuva. Vocês estão me ouvindo bem? Conseguem me ouvir bem aí? Consegue? Sim. Ah, aqui está melhor. Queridos, o desafio desse mês, todo mês de maio a gente separa para refletir sobre a família, sobre todos os aspectos, todas as direções e implicações de uma família, a partir da Bíblia. Você já recebeu hoje a devocional? Se não leu, eu lhe convido a fazer essa leitura. É um desafio ter família, não é fácil, mas a gente sabe que há muitas inovações, isso não é de agora, mas muitas famílias com vários arranjos estão surgindo, tentando substituir esta família que Deus idealizou, planejou, que colocou na primeira prateleira da sua criação: deixará homem, pai e mãe, se unirá a uma mulher, e os dois serão uma só carne. Nós não precisamos estar aqui julgando os estilos de vida de ninguém, mas nós não podemos nos omitir e deixar de proclamar que há uma verdade expressa na Bíblia, de um modelo de família que Deus planejou e sonhou, e a gente tenta inventar outro. Mas não há uma alternativa a essa família, por mais duro que seja, por mais difícil. E o nosso desafio desse mês é falar: não parem de amar, não desistam de amar. Muitos motivos vão surgir, muitos obstáculos, muitos empecilhos, muitos atalhos para desistirmos das nossas famílias, para desistirmos daquele que Deus colocou em nossas vidas. Mas o desafio deste mês, e nós vamos pregar, mas nós vamos também orar, clamar por nossas famílias, é para não desistirem de amar. E nós olhamos na Bíblia, e a Bíblia ela mostra claramente que desistir não é o lugar da família. O lugar da família é resistir. Os momentos difíceis, as lutas, as dificuldades, e Salomão entendeu isso. Quem é Salomão? Salomão foi um rei que começou muito bem. Pediu, Deus falou assim: você pode pedir o que você quiser e eu vou te dar. E ele fez boas escolhas. Eu quero sabedoria. Mas no decorrer do tempo, a sabedoria trouxe riqueza, trouxe glória, trouxe fama, e Salomão foi se desviando. Mas é muito interessante como Deus permite que a sua história, até de fracasso por muitas vezes, esteja estampada na Bíblia, porque nós precisamos aprender com ele. Salomão, queridos, experimentou todos os prazeres que a vida poderia lhe dar. Às vezes a gente sonha, né? Se eu tivesse isso, se minha vida fosse desse jeito, se eu conseguisse isso. Às vezes a gente pensa que a vida que a gente está levando hoje não é boa, porque nos falta alguma coisa. Salomão está dizendo aí, está aí para dizer que alcançar o prazer da vida não vai levar a lugar nenhum, pois ele é a prova disso. Depois que ele tinha toda a glória, toda a fama, ele foi fazendo, tirando suas conclusões. Se você voltar no capítulo 2, por exemplo, aí de Eclesiastes mesmo, no versículo 1, ele mesmo vai dizer: eu disse a mim mesmo, pois bem, eu te farei experimentar o prazer. Salomão falando para ele, no alto da sua glória, de sua riqueza, nada lhe era negado, ele podia ter tudo. Então ele falou assim: eu não vou negar nada, vou experimentar o prazer com toda a sua intensidade,
e conhecer as grandes alegrias da vida. Mas quando chegou no final da sua vida, ele reconheceu que isso também era vazio, não levava a nada. Isso também demonstrou algo inútil, mais uma vaidade, mas ele experimentou. Olha só o versículo 3: então decidi entregar-me aos vinhos, à extravagância, procurando entretanto manter a mente e o coração sob a liderança da sabedoria. Eu desejava descobrir o que de fato vale a pena debaixo dos céus durante esses poucos anos que um ser humano vive sobre a terra. Olha só o que ele fala no versículo 4: depois concentrei-me no trabalho de dedicar obras magníficas, construí palácios para mim mesmo e plantei imensos vinhedos. Ele tinha tudo, ele fez tudo, ele buscou tudo, ele alcançou tudo. Ele era um homem que muitos consideram hedonista, porque ele queria o prazer a qualquer custo e não queria saber quais as consequências. Olha o versículo 5 e 6: projetei e mandei construir belos jardins, pomares, realizações, e neles plantei todo tipo de árvores frutíferas, construí grandes reservatórios de água para irrigar os meus muitos bosques verdejantes. E ele então, versículo 7 e 8, eu acumulei para mim prata. Versículo 7, comprei uma infinidade de escravos e escravas, e muitos foram os escravos que nasceram em minhas terras. Além de todas essas criadagens, tive mais bois e ovelhas do que qualquer um em Jerusalém. Acumulei para mim prata, ouro, riquezas, sem contas dos reis e das províncias. Escolhi os melhores cantores e cantoras, servi-me no imenso harém, experimentei os maiores prazeres que um ser humano podia sonhar. Aquilo que você sonha em ter, aquilo que você pensa que a sua vida precisa para você encontrar alegria e felicidade, Salomão está aqui revelando: eu busquei todas essas coisas, e não só busquei, eu consegui conquistar todas essas coisas. Eu encontrei, nada me foi negado. E sabe o que eu encontrei lá no final? Vazio. Nada valia a pena, tudo é vaidade, tudo é vazio. Ele chega a essa conclusão. Qual então a esperança que nós temos dessa vida, desse corre-corre, dessa caminhada? Então ele, nesse texto que nós acabamos de ler, já no versículo 4, ele chega então a uma conclusão: esses poucos anos que o Senhor nos deu aqui, a maior bênção que nós temos aqui é compartilhar a vida. Compartilhar a vida. Vai encontrar muitos obstáculos. O primeiro é dentro de nós mesmos. Por causa do pecado, a primeira coisa que Adão fez, aquela mulher que alguns tempos ele falou assim: nossa, que mulher é essa que o Senhor me deu, Pai? Essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Eu me identifico com ela. Isso antes do pecado. Depois do pecado, foi ela, Senhor. Essa mulher que tu me deste. É o que o pecado faz. O pecado nos torna egoístas. O pecado nos faz olhar para nós mesmos e botar a culpa do outro. O pecado é o primeiro obstáculo da vida em família. Nós precisamos reconhecer que o primeiro obstáculo da vida da família está em nós mesmos. Está nessa natureza caída, que precisa ser tratada, que precisa ser corrigida. E a palavra de Deus fala: há sim esperança em compartilhar a vida. E quando compartilhamos vida, o que acontece? Nós glorificamos o nome do Senhor. Adão e Eva, o que eles fizeram? Desonrar o nome do Senhor. Deus criou tudo perfeito, Deus encaixou, Deus criou um lugar perfeito, uma atmosfera de compartilhar vida. E eles falam assim: não, eu quero viver como eu quero. A nossa vida a gente vai levar. Primeira sedução que a serpente fez: não, essa vida é melhor do que a que Deus está nos dando. E virou as costas. Mas hoje, quando estamos em família, plantando nossa família em Cristo, nós estamos fazendo o contrário que Adão e Eva fizeram. Nós estamos honrando o nome do Senhor, e nós precisamos lutar para isso. Nós precisamos lutar para ter um amor, a qualidade do amor que Cristo teve conosco.
No versículo 9, aí nesse texto mesmo de Colossenses capítulo 4, qual a conclusão que ele chega a partir do versículo 1? Eu comecei a observar os homens e vi, capítulo 4, versículo 1, e vi que nessa caminhada aqui do Deus não há como se autorrealizar. Versículo 1 ele vai falar: olhei e vi como os homens são egoístas, como cada um pensa o que quer, como os homens, olha o versículo 1, parece que Salomão está vivendo os dias de hoje. Sabe por quê? Sabe por quê? O homem não muda. Capítulo 4, versículo 1. O homem é o mesmo de 1000 anos. Oi? Eclesiastes. Colossenses, desculpa. Eclesiastes. Por isso que a minha esposa está sempre aqui ao meu lado. Não é culpa dela, a culpa foi minha. Mas o que eu olho para esse texto e falo assim: como é que pode um homem que viveu quase 1000 anos antes de Jesus, parece que ele está vivendo hoje? O ser humano não muda. O que ele vai falar a partir do versículo 1, ele vai declarar a falência da raça humana. Olha para o mundo hoje e vê se você não enxerga isso. Fiz nova análise e observei os opressores, todos os que cometem debaixo do céu. Vi as lágrimas dos oprimidos e notei que eles não têm quem console. O poder está à disposição dos opressores. Em toda parte os oprimidos não encontram quem lhes dê apoio. E às vezes a gente tenta transformar a realidade humana, ou através da política, ou através da sociologia, ou através da filosofia. Nós somos uma raça falida. Salomão constatou isso. Salomão, no versículo 2 e 3, ele vai falar assim: ele acha até melhor a vida dos mortos, ou melhor, no versículo 4, é melhor até nunca ter existido, do que olhar para este mundo, como aprendi lá no norte, e olhar e ver que é uma bagaceira só. A gente olha para o ser humano, olha para a humanidade, e a gente vê a maldade sendo destilada em nossas relações. Isso é o que o pecado faz. Aí então ele começa a observar e ele entende que o que nos move é esse egoísmo. O que nos faz andar é esta arquitetura. Observe todas as coisas que o mundo faz. O trabalho, as relações sociais, ela se desenvolve a partir... Eu estava falando aqui antes de começarmos o culto com os irmãos, a partir daquela máxima: a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Se a brasa não esquenta, eu trago para perto da minha sardinha, porque antes que eu vença e que o outro perca. Olhe para as redes sociais. Não estou aqui para julgar quem tem e quem não tem. Tem gente que faz muito bom uso das redes sociais, mas as redes sociais, os próprios idealizadores viram assim: nossa, isso se tornou um monstro. Não a rede social. Ele fala uma coisa muito interessante, ouvindo uma entrevista de um dos idealizadores dessas redes sociais. Na verdade, nós não criamos, nós não mudamos o ser humano. Isso só está, na verdade, trazendo a evidência de quem o ser humano é. É o que ele vai falar no versículo 4. Observei também que todo trabalho, todo êxito ocorre porque há uma competição entre companheiros. É o combustível do mundo. O mundo se move pela competição em todo lado. E às vezes a gente está trazendo esse espírito, essa atmosfera de competitividade para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família. Quantas vezes eu preciso corrigir casais que eu estou aconselhando, quando um pensa que não, a gente precisa ter isso aqui é meu, essa parte aqui é minha. Que isso, queridos? Que casamento é esse? Onde cada um está dentro de casa, mas cada um vivendo a sua vida. E a gente traz aquela atmosfera de luta, de batalha, de embate constante do mundo para dentro de casa. E os nossos lares estão virando um inferno. Um campo de batalha, de luta, porque ao invés de mudarmos o mundo a partir daquilo que Deus está fazendo na nossa casa, é o mundo que está mudando a nossa casa, é o mundo que está destruindo nossas relações. O mundo está sendo o mundo, queridos. O mundo está voltando às suas origens, na verdade, origens que nunca se distanciou.
Isso também é vazio. Salomão chega à conclusão. E um despropósito tal é correr atrás do vento. Então ele olha para dois extremos, versículos 5 e 6, e ele fala assim: vi um homem que perguntou, não vale conquistar nada. Tem algumas traduções que este homem falou assim: eu vou viver uma vida tranquila, consumir a minha própria carne, não quero mais nada com ninguém. Esse é o extremo. Talvez eu estava vendo uma entrevista, um camarada na rua, e foi lá uma assistente social oferecendo a ele comida, lugar para ele ficar, um momento para ele se profissionalizar, para mudar a vida dele. Ele: eu não quero não. Mas por que você não quer? Ele falou assim: não, aqui eu não tenho responsabilidade com ninguém. Eu quero viver a minha vida do jeito que eu quero, é isso. É isso que Salomão viu. Parecia que ele assistiu essa entrevista que eu assisti. Mas essa é a realidade do homem. Mas ele vai para outro extremo, descobrir outro ainda. Um homem solitário que trabalhava e trabalhava e trabalhava e trabalhava e nunca se perguntou: para que eu estou trabalhando se eu não tenho por quem compartilhar esse meu trabalho? Então você chega a esta conclusão aqui junto com a Salomão e você fala assim: não há esperança. Mas eu quero dizer uma coisa para você: há esperança sim. Amém. E a esperança está naquilo que Deus quer fazer na sua casa, no seu lar, na sua família. Deus quer transformar o seu lar num lugar onde o nome dele é glorificado. Eu creio nisso. E nós vamos lutar por isso. E nós não vamos desistir, porque eu creio não na qualidade de quem você é, nem de quem eu sou, mas eu creio na qualidade do amor de Deus por nós. Eu creio no poder dele de mudar e transformar, de nos arrancar do coração essa coisa estranha que o egoísmo faz, que é um fruto danoso do pecado. Então ele começa, a partir do versículo 9, a falar: é possível sim. Primeira coisa que ele fala: não há uma autorrealização. Isso é uma mentira. Ninguém conquista e se autorrealiza. Deus nos criou, entre aspas, com um defeito de fábrica, que a gente não consegue alcançar a plenitude olhando para nós mesmos, em si mesmando, alcançando as nossas próprias conquistas. Não, Deus nos criou para nos realizar a partir da realização do outro. Você se realiza quando você se coloca nas mãos de Deus, para Deus realizar os sonhos e os desejos da vida do outro. É o que ele vai falar no versículo 9: melhor é serem dois do que um. Por mais difícil que seja, por maior que seja a dificuldade e o obstáculo, porque é a melhor recompensa do trabalho de duas pessoas, porque elas vão compartilhar os sonhos, o ganho, o prejuízo, o dia bom, mas o dia difícil também. A alegria plena está neste desenvolvimento de um relacionamento profundo com a pessoa que Deus colocou para caminhar ao teu lado. Seja ela estando morando na tua casa, ou às vezes não, um parente que já está longe, que você já teve que se despedir dele, mas que faz parte desse laço mais próximo, precisa começar na sua casa. Não adianta a gente ter essa comunhão aqui na igreja, esta alegria, se a gente não cultiva isso dentro do nosso lar. Na verdade, esta comunhão que nós vivemos, experimentamos, precisa ser um reflexo daquilo que a gente traz de casa, daquilo que a gente vive com nossos parentes, nossos familiares, aqueles que estão debaixo do mesmo teto. Nós precisamos entender que não há autorrealização. A alegria plena está em você compartilhar a sua vida na caminhada. Por isso que eu falo: não pare de amar, não desista quando vier os obstáculos, mesmo em fraqueza. E nós não podemos nos iludir achando que nós estamos morando com pessoas perfeitas, até mesmo porque nós não somos perfeitos. Ou você pensa que é? Você acha que é? Olha para o espelho com sinceridade e reconhece seus pecados e as suas fraquezas. Quando Jesus vai ensinar no Sermão do Monte, capítulo 7, não julgueis para que não sejais julgados. Jesus não está dizendo ali que a gente não tenha problema, que a gente nós não sejamos passivos de julgamento. Temos sim, mas ele está falando: isso é infrutífero, isso não leva a nada, porque na medida que você for julgar você dá o direito de ser julgado. E o que cria dentro do lar? Uma atmosfera de crítica,
de julgamento. Ao invés de nós criarmos pontes, nós estamos levantando muros. Então o que ele ensina? Primeiro, cuida de você. Tira essa trave que está nos teus olhos. E quando eu tratar você, o teu coração, e exalar no teu coração uma sinceridade humilde de ajudar o outro vai vir te buscar e confiar os olhos abertos para você tirar o cisco lá. É assim que deve funcionar no lar. Versículo 10, porquanto se um cair, e vai cair, e há fraquezas, há momentos difíceis, há momentos de cansaço, de frustração dentro do lar, mas é nesse momento que a gente precisa apoiar um ao outro. O outro levantará o seu companheiro, mais pobre do que estiver sozinho, do egoísta, às vezes está dentro de casa, vive como se fosse sozinho, não quer compartilhar as dores, tem vergonha de compartilhar as fraquezas, levanta o nariz, empina, está pronto para julgar, porque na medida que a gente julga o outro, a gente tenta esconder a nossa própria fraqueza. Você sabia que essa é a estratégia do julgamento? Não sabia? Sabia sim, só não quer admitir. Quando a gente aponta o erro do outro, na verdade a gente está querendo esconder os nossos próprios, mas não precisa isso dentro da família, se nós não tivermos uma atmosfera de crítica, sabendo como Paulo vai falar lá em Filipenses capítulo 2, tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, mas antes ele vai falar, considerando cada um superior a si mesmo. Quando a Luciana dá as vaciladas dela, e ela dá, tá? Ela é bonitinha assim, hoje ela tá linda. Mas ela vacila? Ou não? Vacila. Você também. Eu também, ela olha. Rápida no gatilho, né? A Letícia não vacila não. Mas quando ela dá as vaciladas dela, e eu encho o peito, né? Agora ela vai saber que tem um homem dentro de casa, um pastor. Na mesma hora o Espírito Santo abaixa tua bola, rapazinho, que você é tão pecador, até mais do que ela. Eu levo. Aí eu vou lá dar um abraço e falo, Lu, vamos melhorar aqui. E a mesma coisa quando eu vacilo, quando eu erro, porque eu sei que ela não vai me criticar, apesar de eu merecer as críticas, mas ela prefere o outro caminho do apoio, do companheirismo. Você está caído agora, eu te levanto, porque quando eu cair você vai me levantar. Queridos, isso é de Deus. Isso é o que Deus quer ver nas nossas relações, nos nossos lares. Isso é possível? Sim. Por causa de nós? Não. Mas por causa daquele que habita em nós, o Espírito Santo de Deus, da comunhão. Aquele que nos separa é muito menor do que aquele que nos une, o Espírito Santo de Deus. E ele continua falando. Não há mesmo na fraqueza, nós vamos continuar amando. Versículo 11 agora. Porque também se dois dormirem juntos, ficarão ambos aquecidos. Mas como um só poderá manter-se aquecido? Eu olho para esse aquecimento, é o sabor da vida. É a alegria de você andar com alguém e compartilhar dias bons e dias ruins. É de você ter vontade de voltar para casa, de alguém te esperando. Eu me lembro na época de marinheiro, e às vezes tinham viagens longas, e o navio chegava, a visão mais linda que eu tinha era da Baía de Guanabara, o navio chegando ali na Baía de Guanabara, onde o navio ficava, e eu ficava ansioso para chegar, tirava a graxa, que eu era mecânico do navio, e limpava, e passava, e tomava banho para chegar em casa, e era triste quando eu descia ali a rua Visconde de Inhaúma, no centro da cidade. Muitos amigos meus paravam ali no bar do Sardinha, depois de um dia de viagem, 2, uma semana, 15 dias de viagem, para continuar ali. E eu ficava pensando, eles não têm vontade de ir para casa, por quê? Porque não construíram dentro do próprio lar um lugar que dá vontade de voltar, um lugar aquecido, onde ao invés de ter a frieza do tratamento duro, ríspido, sem cortesia alguma, ali a gente está falando grosso, mal educado mesmo. Perdemos a coisa linda do amor, que é o tratamento. Obrigado, por favor, traz um copo de água para mim, por gentileza. Obrigado, porque você fez isso por mim. Ontem eu fui levar lá no cabeleireiro, né? Levar não, fui buscar. Aí depois leva no mercado, eu fico igual o Uber, né?
Tem que ser, né? Mas no final, quando eu encostei o carro para fazer as minhas atividades que ainda faltava, ela falou: obrigado por ter me levado lá. Gente, como que isso é importante? E a gente perdeu esse aquecimento do lar. E somos da mesma massa falida, sem vergonhas igual qualquer um, pecadores. Se é possível no lar de pecadores, é no possível em qualquer lar, desde que Jesus tenha um lugar nesse lar. Não é fácil, não. Mas a gente precisa desistir? Não. Insistir, continuar amando. É lá que você será aquecido. É lá que no momento ruim você vai falar: eu vou continuar, eu vou seguir. E há dias difíceis, há lutas tremendas. Há momentos que a gente não gosta nem de lembrar, mas quando a gente tem um companheiro, uma companheira, um filho, um irmão, um pai, uma mãe caminhando, um amigo ao lado, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E é isso que Salomão encontrou no meio desse caos que é a vida humana. E ele chega no versículo 12: se pararmos de amar, nós nos tornaremos vulneráveis. Olha o que ele fala: um homem sozinho pode ser mais facilmente derrotado, mas duas pessoas conseguem resistir. Queridos, nós não podemos parar. Nós não podemos parar de amar. Eu não estou dizendo que é fácil, não é fácil. Não é fácil. Mas a vulnerabilidade da vida está em quando nós desistimos de amar, quando nós damos de ombro, quando nós largamos de lado. Muitos desafios virão, muitas lutas, eu sei que vão ter, dentro da sua casa, no seu casamento, na relação com o seu filho, na relação com o seu pai, com a sua mãe, mas Cristo está aqui para garantir que o cordão de 3 dobras, ele não se rompe facilmente. Eu fui lá ontem na caixinha de costura da Luciana, de costura não, ela é artesã, de artesanato dela, e peguei um cordão lá, bem frágil, né? Dá para ver aí? É branco, né? Mas dá para ver, né? Ó, olha só que é fácil, né? Aí eu vou dar uma dobra, ó. Figurou um cordão assim, ó, que tem uma dobra. Será que eu ainda consigo? Consigo. É. Mas agora eu quero pegar esse cordão, que é o que Salomão quer dizer aqui. Eu pego esse cordão, eu dou uma dobra, ele pode se romper. Eu dou 2 dobras, ele pode se romper. Pode sim, mas se eu pegar um fio de aço, arranjei um fio de aço lá em casa, eu desafio alguém aí, agora com esse cordão dobrado, com a fragilidade que ele tem, mas com um fio de aço aqui, eu desafio alguém a romper. Eu quero dizer uma coisa para você, o que Salomão ainda não conhecia, mas nós conhecemos: Cristo Jesus morreu na cruz. E Ele é este cordão de laço. Amém. Esse cordão de aço que está aqui para não fazer romper a relação da sua casa, com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão. Cristo, Ele veio justamente para isso. Ele não está distante, pelo contrário, Ele falou no capítulo 17 que Ele disse aqui, falou de João: Pai, a glória que Tu me deste. E eles perderam lá no jardim, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A glória que Tu me deste, eu compartilho com eles. E esta glória que eu compartilho com Ele é para que eles sejam um. E olha só, e eles sejam um conosco. Deus está nos chamando para este lugar, onde não pode ser rompido, nem pelo dia difícil, nem pela escassez, nem pelo dia de fome, nem pelo dia de luto, nem pelo dia da tristeza, nem pelo dia da ofensa. Amém. Cristo Jesus veio para justamente não sermos mais vulneráveis ao ataque do inimigo. Mas você precisa trazer para dentro da sua casa, para o seu casamento, a presença de Cristo Jesus, para o seu lar, para a vida dos seus filhos, para a vida dos seus pais. Você precisa falar: Senhor, eu quero ser um instrumento nas suas mãos para refletir a tua glória, a glória do teu santo Filho dentro da minha casa. Amém. Não é para você bater o peito e falar assim: não, eu sou o espiritual dessa casa. É não, com humildade falar: eu sou o pecador.
Mas mesmo a pecadores, Deus pode mudar e Deus pode transformar. E Ele pode mudar a sua vida, Ele pode mudar a vida da sua família. Basta que você não desista. Basta que você não pare de amar. Está difícil? Está complicado? Parece que não há mais esperança? Eu quero dizer para você que o Cristo da glória, o Deus da esperança, Ele veio e quer agora visitar a sua casa nesta hora. Convido você a baixar sua cabeça. Eu quero olhar pela sua família, enquanto você ora pela minha família também, que nós precisamos. A todo momento estamos sendo atacados. Não é porque estamos na frente do ministério, mas é porque o inimigo, ele é inimigo. Ele não brinca de ser inimigo. Ele quer destruir, matar e roubar. Mas se nós não estivermos firmes em Cristo Jesus, se nós alicerçarmos nosso lar na verdade da palavra, nós temos a garantia que venceremos, porque o cordão de $10 não se pode romper. Pai, coloco a vida, Senhor, das nossas famílias em Tuas mãos, Senhor. Senhor, sabemos das lutas, sabemos, Senhor, que é difícil às vezes caminhar. Sabemos, ó Pai, que às vezes somos ofendidos, desvalorizados, ó Pai, injustiçados até, Senhor. Mas nós queremos agora, Senhor, que o Senhor nos encha deste amor, do amor de Cristo que amou até o fim, o amor de Cristo que foi traído, que foi negado, foi abandonado na cruz, mas não desistiu de amar e recebeu a recompensa do final. O fruto do seu sacrifício são as nossas vidas, ó Pai. Nós fomos alcançados por Ti, mas nós queremos agora que as nossas famílias sejam alcançadas, ó Pai, as de perto, as de longe, das que estão aqui, dos que estão em casa, ó Pai. Senhor, enche-nos nosso coração de esperança. Não permita que a gente venha a desistir de nenhum dos nossos, ó Pai. Que mesmo que a caminhada seja difícil, a volta, o retorno, Pai, dar-nos, Senhor, condições de liberar perdão, de perdoar, Senhor, humildade para reconhecer o erro e aceitar o perdão do outro, Senhor. Restaura nossas casas, ó Pai. Restaura nossas famílias, ó Pai. Restaura os casamentos. Quantos casais estão desistindo, Senhor? Hoje é mais fácil chegar no cartório divorciado do que se casar, Senhor. Pai, isso é uma maldição do mundo, Pai. Mas nós cremos na Tua palavra que diz que aquele que Deus uniu, o homem não separa. Nós cremos nisso, nós vamos pregar isso até o final, porque essa é a Tua palavra. Mas nós reconhecemos que somos fracos, ó Pai. Eu reconheço, ó Pai, que eu não tenho condições de cuidar da minha família de forma adequada. Eu não tenho condições de dar o mais perfeito e puro amor à minha família. Por isso que eu te peço perdão diante da minha esposa e da minha filha, ó Pai. Mas que também, Senhor, o Senhor possa me encher do Teu amor, para que elas sejam amadas, Senhor, como eu sou amado por Ti, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, nesta caminhada. Nos ajudas, ó Pai, Senhor, nessa luta e nesse desafio, ó Pai. Restaura nossos lares e nossas famílias, em nome de Jesus. Amém, Jesus. E este Cristo, Ele dividiu a sua vida conosco. Ele compartilhou a vida conosco. E é isso que nós vamos fazer agora. Vamos encerrar a nossa celebração, convidar o nosso irmão Jean, que vai nos ajudar nesse momento, nos ministrar na verdade, esse momento que nós teremos agora diante da vida de Cristo Jesus, na verdade o símbolo da vida dele, que foi partida e foi generosamente compartilhada conosco. Pedir aqui que o nosso irmão Hélio e o nosso irmão Jean ajude aqui na distribuição também do cálice e também do pão. Graça e paz, igreja. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 15, e vamos ler alguns versículos da parábola contada por Jesus, que é a parábola do filho pródigo. E além de falar de família, né, que é o assunto que o pastor trouxe, né, como tema das mensagens, ela também nos compara, né, a esse filho pródigo, e o pai nos comparando a Deus. Conseguiram aí achar?
Lucas capítulo 15, versículo 17, diz assim: caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, ele levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou ainda no caminho. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calçado nos seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-o. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Assim Cristo fez conosco, indo até o caminho, nos encontrando, pagando, né? Eu entendo que quando o pai vai até o filho, o pai dá o primeiro passo, né? O filho já vinha dando um passo, mas o pai não esperou em casa, o pai foi ao encontro dele. Assim como Cristo, Deus em Cristo, veio também ao nosso encontro, né? E matou, né? E se entregou como ovelha, né? Como oferta para nos perdoar e para abraçar-nos e para fazer uma festa conosco. E aqui na Santa Ceia nós vamos lembrar desse sacrifício, vamos lembrar do sangue que foi derramado, do corpo que foi partido, mas também vamos lembrar da mesa que já está colocada para nós nos céus, para o dia em que estaremos com Ele, ceando com Ele, se alegrando com Ele, com a presença dEle e nós ali do lado dEle na mesma mesa. Amém? Amém. Vamos curvar as nossas cabeças e este momento é um momento de você pedir perdão ao Senhor. É um momento de você dizer: Pai, pequei contra os céus, contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. E você vai ouvir do Senhor, do Espírito Santo, no seu coração, de que Ele vai te abraçar, que vai perdoar os teus pecados e vai te abraçar assim como um filho amado em Cristo Jesus. Pai, perdoa-nos, ó Deus, perdoa-nos os nossos pecados cometidos, os pecados com intenção, Senhor, pecados na mente, Senhor, tem misericórdia de nós, ó Pai. Não somos dignos de ser chamados teu filho, Senhor, mas estamos aqui crendo no sacrifício de Cristo, crendo no sacrifício que Ele se entregou no nosso lugar, Senhor. E agora nós temos direito, Senhor, pela graça de sermos sim chamados teus filhos, Senhor. Queremos nos alegrar com a tua presença e queremos lembrar do teu sacrifício, Senhor. Esse sacrifício que nos faz voltar a quem nós somos, pecadores, mas também nos eleva a sermos perdoados em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria convidar a minha sobrinha Ilana, que vai trazer um louvor aqui, um louvor conhecido da nossa igreja. O Rafa vai tocar para nós, enquanto os irmãos entregam os elementos. O sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, todo isso do pecado ele levou.
Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Amém. Vamos orar pelos elementos. Pai amado, nós apresentamos a Ti, Senhor, esses elementos, o vinho e o pão, ó Deus, e nós sabemos, ó Pai, que toda graça vem de Ti, toda misericórdia vem de Ti, Senhor. Então nós apresentamos esses elementos, Senhor, e queremos entrar em Tua presença, estar na ceia, estar na mesa, Senhor, assim como os Teus discípulos estavam naquela última ceia, Senhor. Mas um dia estaremos contigo no céu, ceando ao Teu lado, Pai amado, na presença do Deus Todo-Poderoso, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e nos dar alegria, a alegria de estar em Tua presença, a alegria de estar em comunhão contigo, a alegria de ser perdoado, a alegria de ser salvo, Senhor. Em nome de Jesus, tomamos o vinho. Glorifique ao Senhor. Aleluia, glória ao Teu nome, Senhor. Bendito és Tu, Senhor. Bendito é o Teu nome, bendito é a Tua graça, bendito é o Teu poder, Senhor. Bendito é a Tua misericórdia, Senhor. Nós comemos este pão, lembrando do Teu corpo no nosso lugar, Senhor. E te pedimos, ó Pai, faz-nos como Tu és, Senhor. Faz-nos santo a cada dia, nos melhora a cada dia. Dá-nos, Senhor, aquela posição que Tu tinha no corpo, Pai amado, como homem, Senhor. Posição de perdoar, posição de amar, a posição de abraçar, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Faz-nos como Tu eras, Senhor Jesus, aqui na terra. Dá-nos esta graça, melhora-nos, Senhor, a cada dia. Em nome de Jesus, comamos o pão. Aleluia. Que foi pago alto preço, para que contigo eu fosse um teu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimido por seu sangue, lutando bom combate, lutando bom combate do Senhor, lado a lado, trabalhando sua igreja e rompendo
força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos o só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, o brilho